Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em Röntgen, na Alemanha, em 15 de outubro de 1844. É filho, neto e bisneto de pastores protestantes. Porém, perdeu o pai e viveu com a mãe, a irmã e duas tias. Aos 14 anos, recebeu bolsa de estudos de preparação do clero. Ele se dedicou aos estudos religiosos, literatura alemã e estudos clássicos. Formou-se em 1864, mas continuou seus estudos em teologia e filologia clássica. Mais tarde, abandonando a teologia para estudar as obras de Kant e Schopenhauer e do compositor Richard Wagner. Em 1869, foi nomeado professor de filologia da Universidade da Basileia. Em 1871, publicou seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, dedicado a Richard Wagner. Na obra, ele contrasta os deuses Dionísio e Apolo. Em 1879, com crise de cefaleia, problemas de visão e dificuldade para falar, se vê obrigado a se aposentar. Em 1883, publicou Assim Falou Zaratustra. Sua fase criativa foi interrompida em 3 de janeiro de 1889, com a crise de loucura. Em 25 de agosto de 1900, diagnosticado com paralisia cerebral progressiva, em Weimar, Alemanha, Nietzsche faleceu. Assim Falou Zaratustra, uma obra para todos e para ninguém. Fala de temas presentes em todas as obras de Nietzsche, mas estão escritos de forma musical, poética, quase mística, com parábolas, cantos e imagens rebuscadas. Nietzsche teve contato com a lenda do profeta persa Zoroastro, datada entre os séculos 12 e 6 a.C. Na filosofia do Zoroastro, o bem e o mal são forças que lutam entre si, sendo ele um dos primeiros inventores da moral e responsável por levá-la ao plano metafísico. A primeira parte do Assim Falou Zaratustra nasceu em 1883 e foi escrita em 10 dias em um momento de profundo sofrimento. Em julho, mais 10 dias para escrever a segunda parte. Em janeiro de 1884, foram também 10 dias e, finalmente, um ano depois, mais 10 dias para a quarta parte, que teve de ser custeada pelo próprio autor. O livro pode ser compreendido como uma das mais estridentes recusas dos valores ideais que se orgulha o homem moderno. É necessário quebrar os valores morais, a hipocrisia de uma época, denunciar o niilismo que permeia nossas instituições, a educação, a política. Nietzsche salienta a destreza com que se deve manejar o martelo. É importantíssimo ter força para quebrar os ídolos, se tornar leão, mas apenas com o fim de criar novos valores. É neste livro que Nietzsche permite lançar-se o mais alto, o mais longe e com sua maior força. Sua flecha quer alcançar a outra margem, quer abrir caminho para o super-homem. O Zaratustra é o não sagrado do leão, que é o não ao niilismo, a transmutação que destrói todos os valores que querem o nada. Ler Zaratustra exige tomar decisões, colocar-se à frente dos problemas. Como vencer o niilismo e quebrar com as velhas tábuas? Como firmar o devir, amor fati? Como suportar o eterno retorno e abrir caminho para o super-homem? Zaratustra não quer discípulo e nem seguidores, quer aliados. Por isso, chegado determinado momento, será necessário seguir com as próprias pernas. A leitura do Zaratustra deve guiar para a liberdade, tornar-se senhor de si mesmo. Os ensinamentos dele servem para indicar caminhos possíveis. Nas montanhas de Soleil, em Cis Maria, Nietzsche teve a visão de sua vida, o eterno retorno do mesmo. Deste momento em diante, este pensamento acompanharia toda a sua obra e expressaria uma única vontade, o desejo de retorno à imanência. Esta vontade se concluiria com o amor fati e a transvaloração de todos os valores. De fato, nós, filósofos, espíritos livres, ante a notícia de que o velho Deus morreu, nos sentimos como iluminados por uma nova aurora. Nosso coração transborda de gratidão, espanto, pressentimento, expectativa. Enfim, o horizonte nos parece novamente livre, embora não esteja limpo. Enfim, nossos barcos podem zarpar novamente, ao encontro de todo o perigo. Novamente é permitida toda a ousadia de quem busca o conhecimento. O mar, nosso mar, está novamente aberto, e provavelmente nunca houve tanto mar aberto. Quando falamos de valores, falamos sobre inspiração, sobre a ótica da vida. A vida mesma nos obriga a instaurar valores. A vida mesma valora através de nós quando instauramos valores. Diz o filósofo, nossa alma, antes de entrar no corpo, vislumbrou as ideias, mas agora tem apenas uma leve lembrança que é atualizada ao se deparar com as cópias em nosso mundo. Mas o mundo das ideias não nasce de uma observação do mundo empírico,
de uma generalização ou extrapolação destas observações. Não, sua origem, atesta Nietzsche, é psicológica. Os juízos de valor sobre a vida nascem como sintoma da própria vida, uma vida decadente, doente, incapaz de afirmar esta existência e que por isso foge para outros mundos onde pode se esconder. Quem é que tem razões para se mentir para fora da afetividade? Quem sofre com ela? Mas sofrer com a afetividade significa ser uma afetividade malograda. A preponderância do sentimento de desprazer sobre o sentimento de prazer é a causa daquela fictícia moral da religião. Uma tal preponderância, porém, fornece a fórmula para a decadência. Cada um é necessário, é um pedaço de destino, pertence a todo, está no todo. Não há nada que possa julgar, medir, comparar, condenar nosso ser, pois isso significa julgar, medir, comparar, condenar o todo. Mas não existe nada para fora do todo. O fato de que ninguém mais é feito responsável, de que o modo do ser não pode ser remontado a uma causa-prima, de que o mundo não é uma unidade, nem como sensório, nem como espírito. Apenas isto é uma grande libertação. Somente com isso é novamente estabelecida a inocência do vir a ser. Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati, não querer nada de outro modo, nem para diante, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, e menos ainda dissimulá-lo. Todo idealismo é mendacidade diante do necessário, mas amá-lo. É necessário o dizer sim do bom jogador. Amor fati, aquele que aprendeu a jogar não pelo lance de dados, mas pelo prazer que o jogo proporciona, independente do resultado. A dor o cativa, o torna mais forte. Ele não amaldiçoa o sofrimento, ele o abençoa, pois é sua possibilidade de provar-se e ir além. Todo acaso é cozinhado em sua panela. Ele pode aproveitar-se até mesmo da dor. É um tempero a mais na sua vida. É mais a tonalidade que ele dispõe ao pintar novos horizontes. A morte de Deus é condição necessária, mas não suficiente para a criação de novos valores. Como suportar a morte de Deus sem sucumbir ao niilismo? Se Deus era a medida de todos os valores, se todos os valores eram medidos pela palavra divina, então Nietzsche precisa trazer uma nova medida para esses valores que perderam sentido. Nietzsche nos dá a resposta em alto e bom som, o eterno retorno. Sim, apenas o pensamento seletivo do eterno retorno nos absolve da morte de Deus, porque apenas ele nos oferece uma nova maneira de medir e avaliar nossa existência. Esse decídio não significa jogar todos os valores para o alto. Ele implica diretamente uma transvaloração de todos os valores, um niilismo ativo. O eterno retorno é o contrapeso, o remédio amargo, e nós precisamos tomar. É só com a morte de Deus e o pensamento do eterno retorno que temos a chance de criar novos e autênticos valores para nós. Apenas os espíritos livres conseguem dançar neste velório. Sem ninguém para dizer o que é certo e o que é errado, bem ou mal, temos plena liberdade para decidir por nós mesmos. Eis a bênção do nosso audacioso ato. Aqui está toda a importância da afirmação de Nietzsche. Adquirimos agora a responsabilidade e a felicidade de sermos autores da nossa própria vida. Um mar de possibilidades se abriu. Se põe o centro da gravidade da vida, não na vida, mas no além no nada, tirou-se toda a gravidade. Viver de tal modo que não tem mais nenhum sentido viver. Esse se torna agora o sentido da vida. Meu ensinamento diz: viver de tal modo que tenhas de desejar viver outra vez. É a tarefa, pois assim será em todo caso. Quem encontra no esforço o maior sentimento, que se esforce. Quem encontra no repouso o mais alto sentimento, que repouse. Quem encontra em subordinar-se, seguir, obedecer o mais alto sentimento, que obedeça. Mas que tome consciência do que lhe dá o mais alto sentimento. E não receie nenhum meio. Isso vale a realidade. O homem é uma corda entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre o abismo. Grande no homem é ele ser uma parte e não um objetivo. O que pode ser amado no homem é ele ser como passagem em um declínio. O super-homem não é uma forma superior do homem, mas é aquele que deixa a forma de homem para trás, se desfaz dessa casca que se tornou demasiadamente apertada. O super-homem é aquele que vence o niilismo, supera a forma homem, velha e desgastada, supera todos os humanismos, toda a cultura que o prende em si mesmo. É ele quem lança a flecha do seu anseio por cima do homem. Eu vos digo, é preciso ter ainda o caos dentro de si para poder dar a luz a uma estrela dançante. Eu vos digo, tendes ainda o caos dentro de vós.
O além do homem é aquele que supera todo o ressentimento. É a criança última das 3 metamorfoses. É a inocência do devir. Todos os modelos são deixados para trás. Todos os ídolos são quebrados. Só há espaço para a criação. Após a morte de Deus, seu trono ficou vago e foi preenchido por toda sorte de superstições. O niilismo ainda está presente, mas o além do homem atravessa todo este lodaçal como um raio de luz que não se deixa contaminar pelo niilismo. O além do homem atinge o ponto definitivo da morte de Deus. Finalmente, toda a transcendência é deixada de lado. Deus, religião, moral, lei, castração, verdade, ciência, humanismo, justiça, bem e mal. O homem se acha no meio de sua rota, entre animal e super-homem, e celebra seu caminho para a noite como a sua mais alta esperança, pois é o caminho para a nova manhã. Então, aquele que declina abençoará a si mesmo por ser um que passa para lá, e o sol de seu conhecimento permanecerá no meio-dia. Mortos estão todos os deuses, agora queremos que viva o super-homem. A vida é vontade de potência, mas não se pode restringi-la apenas à vida orgânica. Ela está presente em tudo, desde as relações químicas mais simples até a complexidade da psique humana. E é no ser vivo que a vontade de potência pode se expressar com mais força. Ela é aquela que procura expandir-se, superar-se, juntar-se a outras e se tornar maior. Tudo no mundo é vontade de potência, porque todas as forças procuram a sua própria expansão. Neste campo de instabilidade e luta, jogo constante de forças instáveis, a permanência é banida junto com a identidade. Neste mundo reina a diferença, força como superação, como constante ir para além dos próprios limites. Por isso, não daremos a representação que os escravos dão de potência. Esta não pode ser representada como um lugar a se chegar ou algo a se fazer. Não é uma representação, um signo. A vontade de potência não é vontade querendo potência. Não significa que a vontade deseja uma potência que não tem. Isto é, julgar através dos valores estabelecidos. Para Nietzsche, é exatamente o contrário. A potência é aquilo que quer na vontade. E o que é a potência? É um eterno dizer sim. A potência se afirma na vontade quando diz sim ao devir. É a afirmação pura de sua própria efetivação. A alegria provém da afirmação, e o sentido é o resultado destas forças. E apenas através de Nietzsche, sendo completa e plena em si, a vontade de potência pode ser aquilo que dá sentido e cria valores. Ela cresce e se ultrapassa. Não há falta a ser preenchida. É excesso que transborda. Ela não busca, ela dá. Ela não procura, cria. Não aspira, compõe. Não exige, inventa, não interpreta, fabrica. E este é o dever e o direito do filósofo: criar valores. E sabeis, o que é para mim o mundo? Este mundo, uma monstruosidade de força, sem princípio, sem fim, uma firme, bronze a grandeza de força, uma economia sem despesas e perdas, mas também sem acréscimos ou rendimento, mas antes como força, ao mesmo tempo e múltiplo, eternamente mudando, eternamente recorrentes, partindo do mais simples ao mais múltiplo, do quieto, mais rígido, mais frio, ao mais ardente, mais selvagem, mais contraditório consigo mesmo, e depois outra vez. Esse meu mundo dionisíaco do eternamente criar a si próprio, do eternamente destruir a si próprio, sem alvo, sem vontade. Esse mundo é vontade de potência, e nada além disso. E também vós próprios sois essa vontade de potência, e nada além disso.